Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais aqui uma palestra, né? Fechando aqui nessa nossa palestra hoje, nós vamos falar aqui de recursos de inteligência artificial no Camunda, tá? Então eu vou falar aqui um pouco sobre a orquestração de processo, vou explicar um pouquinho, né, da evolução da automação do processo, da evolução da inteligência artificial, por que a IA e por que as fontes de inteligência artificial ainda precisam de orquestração, né? Eles não resolvem tudo por si só, né? E vou falar como implementar todos eficazes com o uso de inteligência artificial e automação de processos. E vou mostrar aqui uma demo, tá? Uma demo que eu gravei anteontem, rapidamente, que eu não vou me arriscar aqui a rodar agentes de IA com a internet que a gente tem aqui no evento. Então eu gravei essa demo para vocês, tá? E a gente vai ver na prática como funciona um atendimento de agentes de inteligência artificial para o nosso cliente na solicitação de um crédito consignado, tá? Então essa é a demo que eu vou fazer aqui hoje. Mas, correndo aqui, me apresentando para vocês, né? Meu nome é Raimundo Júnior, sou Head de Transformação Digital na NT Consult. Mas vamos lá, galera. Então eu tenho trabalhado nessa área, tá? De automação de processos há muito tempo, com várias ferramentas. Eu sou autor de 2 livros também, tá? Um livro falando sobre metodologia de gestão de processos. O nome do livro é BPM Fácil, uma metodologia simples para gestão de processos. E um outro livro falando sobre automação de processos com Camunda, né? Que é o automatize qualquer processo em qualquer lugar. Então, a gente está nessa jornada há muito tempo com os clientes, né? Trazendo soluções. E é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Falando um pouquinho, né? Rapidamente da NT Consult. A NT Consult é uma empresa que já está no mercado há 22 anos. Nós temos aqui, né, algumas premiações pela própria Camunda, porque nós somos Platinum Partner, né, da Camunda, tá? Nós temos ali, né, 22 anos, atuamos em mais de 8 países e vemos, né, e a gente está provendo soluções de tecnologia para os nossos clientes, principalmente na área de IA, automação de processo, orquestração e desenvolvimento também back-end, data analytics. Então, a gente faz de tudo um pouco, customizado, né? Então, a gente presta serviços. A gente presta serviços customizados, então, para o cliente, para adequar a solução, né, da melhor forma para a dor do cliente, para a dor de negócio dele, tá? Aqui falando um pouquinho dos nossos parceiros, nós somos parceiros Camunda, Salesforce, Databricks, ServiceNow, N8N. Tá? Então a gente presta serviços e a gente implementa soluções em todas essas plataformas e tecnologias. Tá? E aqui é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vou falar um pouquinho de vocês da evolução da automatização de processos da IA. A da IA não preciso nem falar, tá? Só tem um slide, então não se assustem, tá bom? Então, mas eu vou falar um pouco da evolução da automação de processos, que eu achei muito interessante trazer esse tema aqui. Vou falar um pouco da introdução aos agentes de inteligência artificial, né, e orquestração de processos, o que é isso, né, como que eles trabalham juntos. Vou falar também de agentes de IA e Camunda, como que eles podem conviver, como que eles podem, né, retirar o máximo, né, de potencialidade um do outro. E vou, ao final, apresentar uma demo aqui para vocês, tá? Que a gente vai visualizar tudo isso que a gente vai falar. Primeiramente, a evolução da IA. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. A evolução da IA, todos nós estamos vendo, né? A IA está trazendo uma evolução, uma revolução, na verdade, muito grande nas nossas vidas, né? Na vida dos nossos filhos, nas escolas, nas organizações. Então, essas aqui são as notícias que a gente já está vendo há muito tempo, né? E isso aqui só vai aumentar, né? Então, a IA é revolução muito maior que a internet, né? É um mercado de trilhões até 2017, enfim, é essa avalanche toda que a gente está vivendo, tá? E eu quero falar um pouco sobre como a automação de processos está evoluindo, tá? A automação de processos, antigamente, a gente possuía ferramentas, né? As ferramentas BPAs, né? BPA, as ferramentas BPMS, que eram ferramentas monolíticas, né? Caixa fechada, caixa preta, onde a organização tinha que chegar e se adaptar a essas ferramentas, tá? Mas isso veio evoluindo principalmente porque os clientes querem uma experiência de usuários e clientes e back-office, né? Uma experiência mais fluida, uma experiência mais user-friendly, né? Tanto para os colaboradores quanto para o cliente final. Eles querem também múltiplos canais de atendimento, o nosso famoso Omnichannel, né? Que a gente vai falar aqui também.
que são providos pelos nossos múltiplos canais, né? A expectativa de eficiência, estabilidade, confiabilidade, convivência com sistemas legados. Esses são alguns, né, dos desafios da atualidade, juntando aqui com serviços omnichannel e necessidades de recursos de IA na automação de processos, que é uma coisa que a gente vê não só na automação de processos, né, mas em todo tipo de solução que a gente vê hoje. A primeira coisa é que provavelmente, né, os líderes de vocês falaram assim, ó, olha lá o que tem de interessante com o IA, né? Então, eu acho que todo mundo ouviu isso lá, né, dentro de casa antes de vir para a Febraban. Então, o interessante é a gente saber que realmente esses são alguns dos desafios que a automação de processos está enfrentando e, consequentemente, as organizações estão enfrentando. E aqui eu queria mencionar a primeira referência para vocês, que é a referência do Gartner, tá? O Gartner, ele recentemente publicou, né, seus relatórios, publicou ali também no webinar próprio deles, a visão do Gartner sobre Business Orchestration e Automation Technologies. Isso eu vou falar um pouquinho melhor aqui, tá? Após esse slide. Mas o que eles falavam, né? Qual o posicionamento do Gartner quanto à automação de processos hoje? O posicionamento deles é que a automação de processos, as plataformas de automatização de processos hoje, elas já têm que nascer API First, AI First e Cloud First, tá? Mas não só as plataformas, né? Não só as plataformas, todos os recursos que a gente vai utilizar hoje, de alguma forma, ele tem que implementar, né? Eles têm que implementar algum tipo de recurso, ou de Cloud First, ou de AI First, ou de API First. Mas quando eu tenho soluções separadas, quando eu tenho soluções de um vendor aqui para ERP, de um outro vendor para CRM, de um outro vendor ali de geração de relatórios, e eu tenho essas várias ferramentas e eu preciso juntar isso, o que o Gartner, né, trouxe como visão e que a gente já prega aqui há muito tempo, né? A visão do Orchestration First. Além de eu ter plataformas e ferramentas que são AI First, API First, Cloud First, eu tenho que ter o Orchestration First. O que é isso? É a capacidade de uma solução, né, de uma plataforma que possa orquestrar todos esses endpoints, né, que entregam a solução para os colaboradores e para os clientes finais de uma organização. Então, essa plataforma de orquestração, ela vai nos dar essa capacidade de fazer a cola com tudo que a gente precisa fazer, de inteligência artificial, de sistemas legados, de ERPs, CRMs, e trazer toda a informação que traz ganho para o negócio e traz ganho para o nosso cliente final. Então, o Gartner trouxe essa visão de que sim, a automação de processos ela está evoluindo e ela precisa desse tripé aqui, mas principalmente de plataformas de orquestração de processos. Quando a gente fala de processo, a gente está falando de orquestração não só, tá, de APIs, mas também de pessoas, né? Então a gente fala muito de IoT, endpoints, microserviços, APIs, inteligência artificial, mas principalmente pessoas, para que a gente possa ter todos esses recursos trabalhando para, em um determinado ponto, facilitar o trabalho do nosso analista, o trabalho do nosso gerente, o trabalho do nosso diretor, o trabalho da pessoa que está atendendo o cliente ali mesmo, de um helpdesk, né, em algum tipo de processo. E essa é a visão do Gartner, né? E nessa nova publicação, nesse novo posicionamento do Gartner em relação à automação de processos, eles trazem a ideia do BOAT, tá? É o Business Orchestration and Automation Technology. Orquestração de negócios e tecnologias de automação. Eles trazem esse framework, essa metodologia no novo posicionamento deles para dizer o seguinte: olha só, você tem que ter uma plataforma única de orquestração e que aí sim, com ela você tem liberdade de utilizar qualquer tipo de tecnologia para trazer ganhos para o seu negócio, tá? Então, esse aqui foi o posicionamento do Gartner, que vai muito de encontro ao que a gente fala aqui, né? Fala aqui na NT Consult, que a gente fala e prega para os nossos clientes também, que é ter uma visão por processos e que orquestre não só processos, mas pessoas, dispositivos e qualquer tipo de sistemas, tá? E quando eu falo de orquestração de processos, eu não sei se todos aqui estão acostumados, né, com esse termo. Quando eu falo sobre orquestração de processos,
eu gosto de trazer essa analogia, né? Explicar, mais uma vez, o que eu falei muito aqui para vocês, que a orquestração de processos é a coordenação de tarefas, né, de um ou mais processos de negócio, fim a fim, do início ao fim, mesmo que passe por subprocessos, outras camadas, orquestrando integrações com sistemas, APIs, outros processos de negócio, pessoas, dispositivos IoTs. É engraçado, tem até um case na Camunda, os materiais deles lá, de uma orquestração de uma estufa de tomates. É muito engraçado isso, mas existe, tá, gente? E lógico, né, IoT e principalmente inteligência artificial ou qualquer outro endpoint, tá? Então, a orquestração de processo é isso. Mas eu gosto de trazer uma visão um pouco mais lúdica, né? Por isso que eu trago aquele maestro ali, né? Quando a gente faz a análise, né, a gente tenta entender o que é a orquestração de processo, eu gosto de trazer a visão ali de uma orquestra sinfônica mesmo. A orquestra sinfônica, a gente tem um maestro, que ele tem uma batuta, e que ele vai... A orquestra, né? Para se o violino fosse em determinado momento, para se tem outros instrumentos pode ali, esse outro pode ali, e tem sido isso aí que tem o sinal da idade, ao ouvido entendeu, tem esse sinal. Tem saúde, depois você pode. A orquestração de processo também apoia. A gente tem tempo alguém e tem que ter chamado no momento correto para entregar o resultado correto naquele momento, para que esse sinal pode ser de entregar. Ele faz sinal para o meu cliente. Então a gente faz essa analogia porque é muito parecido. Então a orquestração de processo é esse maestro. As ferramentas, a plataforma que orquestra de processos, ela é esse maestro com essa batuta. E essa batuta a gente chama de BPMN, que é o modelo de processos que a gente vai desenhando esses processos e ligando uma coisa com a outra no momento correto para entregar o resultado correto daquele processo. Tá? Então, essa aqui é a visão um pouco mais lúdica, né, de orquestração de processos. IA, né, o que viria a ser agentes de IA, na verdade, né, agentes de inteligência artificial. Todo mundo aqui eu acho que já conhece, né, essa aqui é uma informação só para a gente, né, citar duas coisas e ligar, né, para que a gente possa ligar as duas coisas daqui a pouquinho. Mas um agente de IA, ele nada mais é do que um programa de software, né, que roda ali com um LLM, né, com um modelo, tá? E de forma autônoma ele executa algumas tarefas. E ele pode tomar decisões, resolver problemas, interagir com ambientes externos, extrair dados, fazer previsões. E essas aqui são as principais, não somente essas, né? Mas essas são as principais, são os principais tipos de inteligência artificial que a gente costuma ver em automação de processos, em orquestração de processos. Aí a generativa, todos conhecem, né? ChatGPT, Gemini, Cloud, né? Grok. Aí a preditiva, né? Que usa a LLM, o Machine Learning, na verdade, né, para aprendizagem de máquina, para encontrar tendências, padrões em dados históricos e, em seguida, né, trazer essas informações para prever eventos futuros, né, ou até prever comportamentos de clientes, comportamentos futuros de clientes. E a IA assistiva, né, que incorpora também Machine Learning para ajudar os humanos na conclusão de tarefas humanas. E isso pode ser na forma de integrações detalhadas, instruções detalhadas, recomendações, guidelines. Então é aquela IA que vai assistindo mesmo ali o ser humano, correto? E aqui é onde eu ligo as duas coisas. Por que que a IA, né? Por que que a IA precisa de orquestração de processos? É porque não é só a IA que vai trazer o resultado para a organização. Não é só ela que é dona de tudo, né? A organização tem ERP, a organização tem CRM, a organização tem legado, a organização tem RPA e o nosso agente de IA está ali no meio, né? E essa figura aqui, ela é meio confusa de propósito, tá, pessoal? Porque isso aqui representa o quê? Processos, né, separados, repetidos, que não se conversam, que não utilizam os mesmos componentes e que não têm uma governança por uma plataforma de orquestração de processos, tá? Então, por que que a IA precisa de orquestração de processos, tá? Para evitar esses tipos de problemas aqui. Visibilidade do processo limitada, desalinhamento entre negócios e TI, débito técnico crescente, redução do retorno sobre investimento, tá? E desafios de conformidade. E eu posso citar outros aqui, né?
Uma orquestração de processos, por exemplo, pode ajudar a gente no time to market de um novo produto, serviço financeiro. A gente consegue sair com mais rapidez com esse produto e lançar ele no mercado com mais rapidez. Então, a inteligência artificial e os agentes de inteligência artificial que vão nos ajudar na pré-análise, na análise, na predição, na recomendação, né? E trazer isso para que um analista possa tomar decisão ou possa aprovar, por exemplo, um crédito para um cliente que está solicitando agora, a gente precisa dessa orquestração, porque ela precisa ir, né, em vários lugares, integrar várias plataformas, conectar com a gente e passar as informações corretas que a gente tem que passar para aquele contexto de negócio. Então, é aqui que a gente traz o poderio da orquestração de processos com agentes de IA, e aí a gente consegue ter mais ganhos, né, em toda a nossa área de negócio, trazendo os nossos produtos para a vida, ofertando mais rapidamente esses produtos, né, sejam na forma de empréstimos, cartões, enfim, segmento financeiro, mas também para processos de back-office, para processos que ajudam os nossos colaboradores. E aqui é só para vocês terem uma ideia do que seria graficamente aquela visão do Gartner sobre o BOAT, né? Sobre o Business Orchestration and Automation Technologies. Como que o Gartner vê isso? Esse azulzinho aqui foi eu que coloquei, tá, pessoal? Foi eu que coloquei porque eu tenho que fazer uma ligação aqui com o nosso glorioso Camunda. Mas qual é o ponto principal aqui, tá? O ponto principal é que um orquestrador de processos, ele está aqui no meio. Por quê? Justamente para fazer toda aquela orquestração e fazer toda essa sinfonia tocar de uma forma correta. Com ferramentas ou plataformas de discovery, de processos, de modelos de processo, UI, UX, Intelligent Document Processing, né, que é o nosso famoso IDP, o IDP, ferramentas de decisão, plataformas inteligentes de decisão, machine learning, inteligências artificiais, LLMs, né, os nossos modelos, chatbots, APIs, human tasks, né, que são as tarefas humanas que os nossos colaboradores vão estar atuando ali, né, nos nossos processos em um determinado momento, e tarefas humanas também para os nossos clientes finais, né, porque ele tem que dar um de acordo no app, ele tem que dar um de acordo na plataforma. Então, tudo isso está orquestrado por um orquestrador, por uma plataforma de orquestração, e por isso a gente tem o Camunda aqui no meiozinho, tá ok? E aqui é só para passar mais algumas informações acerca de uns relatórios, tá, pessoal? Aqui é um relatório do radar de impacto da hiperautomação, tá bom? Do Gartner. E o Gartner traz aqui, ó, no quadrante já, os orquestradores de processos, tá? Então, é uma coisa que o Gartner já está falando há muito tempo, tá? E disse aqui, ó, que a orquestração de processos é crítico, né? Para ambos, para jornadas dos clientes, né, finais, as jornadas end-to-end, né, e para prover também consistência e uma boa experiência para os nossos colaboradores, para a força de trabalho ali da nossa organização, tá? Um outro dado aqui bem interessante é um relatório da Forrester, tá, falando sobre análise de ferramentas de orquestração de processos, que é a Forrester Wave, né, e posicionando o Camunda aqui como um stronger performer, né, justamente por alguns requisitos bem interessantes, como orquestração end-to-end, automação orientada a dados, visão, inovação, adoção, flexibilidade no preço e transparência. Então é só para trazer mais algumas fontes de pesquisa para vocês sobre a plataforma. E aqui eu trago para vocês também uma pesquisa, né, feita pela Forrester em parceria com a Camunda, que nos traz aqui uma visão dos benefícios da orquestração de processos em cada ponto ali, na visão dos líderes das organizações. Então nós temos aqui, ó, uma melhoria na experiência, né, para o cliente de 55%. Nós temos aqui um aumento na padronização Dos processos de design numa maior eficiência de 40%. Um aumento aqui de 42% na rapidez da tomada de decisão de gestores, de diretores, né, da alta tecla das organizações, um aumento aqui de 42% em uma melhora na integração, né, em uma melhora de integração dos processos e reusabilidade, e
41% aqui no aumento da satisfação dos colaboradores, né? Então, esses aqui são alguns dados, tá? Que a Gartner traz, a Forrester traz junto com a Camunda, tá? Para que a gente entenda um pouco mais sobre o retorno sobre o investimento de se implementar uma plataforma de orquestração de processos, tá? E aqui são só alguns recursos de inteligência artificial que a própria plataforma Camunda já traz embutido, tá? Aqui, por exemplo, eu estou mostrando um Copilot de modelagem de processos. A gente tem um modelador de processos no Camunda que você pode inicialmente jogar um prompt ali e, lógico, de acordo com o detalhamento desse prompt, ele pode te trazer um processo um pouco mais detalhado ou um processo inicial para você começar a modificar. Então, você coloca o prompt ali, esse prompt ele é processado pelo modelador Copilot da Camunda e ele vai sair ali, ó, com a visão inicial de um processinho para a gente, tá? Para que a gente possa ir evoluindo ele aí daquela forma ou um pouco mais complexo, para que a gente possa trazer a área de negócio, trazer a área de tecnologia e dar vida a esse processo, né, e publicar ele em produção, tá? Um outro recurso bem interessante é a criação de formulários por inteligência artificial. Você coloca um prompt em linguagem natural também, tá? E a plataforma já cria para você um formulário para que a gente possa anexar esse formulário às nossas tarefas de usuário dentro da orquestração de processos. Aqui mais alguns recursos de inteligência artificial da plataforma, tá? Ela traz vários conectores aqui por Amazon Textract, conector para OpenAI, né? A gente tem aqui conectores para o Gemini, para o Azure AI Connector, né? Para o Azure AI e Hugging Face. E a gente tem vários outros conectores, né, para plataformas de inteligência artificial também embutidas, já prontas ali no Camunda. E tem uma notícia muito boa também, né, para quem está adotando, para quem já trabalha com Camunda, que a gente pode customizar esses conectores também. Raimundo, a gente tem lá vamos supor, a gente tem um modelo próprio de inteligência artificial, tá? É muito difícil, mas às vezes alguma organização tem. Tem como a gente criar um conector na plataforma para isso? Tem. Então a gente pode criar qualquer tipo de conector de chamada de API, de chamada de componentes de inteligência artificial e de chamada também de agentes ou multiagentes. Tá? E aqui eu quero passar um pouquinho para a demo, tá, com vocês. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma demo que ela mostra um exemplo de um processo de solicitação de crédito consignado. Eu acho que ninguém viu isso aqui, né, pessoal aí da área financeira. Todo mundo lidar com isso o dia todo, né? Empréstimo, né? Então aqui é só um exemplo para vocês de um processo, tá, de empréstimo consignado, mas ele tem aqui algumas diferenças, né? Ele tem umas coisas novas, vamos dizer assim. Ele começa aqui no WhatsApp, tá? Ele joga o atendimento e a pré-análise, né, do que esse cliente quer, as orientações, etc., para um agente de inteligência artificial, que vocês vão ver aqui que eu fiz com o N8N. Então a gente tem uma camada intermediária com N8N, com agentes de inteligência artificial fazendo esse atendimento, com contexto, com memória, com tudo que a gente, né, possa colocar aqui, quase tudo, né? Nem tudo está aqui. E a gente tem ao final um ok do cliente para abrir a solicitação dele de empréstimo. Quando o cliente dá o ok, a gente abre ali no Camunda essa solicitação e a gente já tem uma solicitação de empréstimo consignado dentro do processo para que o nosso time possa avaliar em um determinado momento ou até a nossa orquestração de agentes possa tomar um tipo de decisão ali no nosso fluxo do Camunda. E o que isso traz de benefício, né? Redução drástica no tempo de análise inicial, permitindo que os analistas se concentrem em esforços, né, em etapas mais críticas do processo, respostas mais rápidas e precisas aos solicitantes, elevando a confiança e a transparência no processo, triagem inteligente com inteligência artificial, promovendo decisões mais qualificadas, tá? E vamos para o que interessa, né? Como é que isso funciona? Tem como trocar aqui a tela, chefia? Fala para ele trocar a tela aqui para mim. Eu gravei esse vídeo aqui dessa demo para vocês entenderem e eu estou narrando ela também, tá, pessoal? Então, não sou eu que vou estar falando aqui, vai ser a gravação, mas a mesma voz, fiquem tranquilos, a gente consegue mostrar para vocês direitinho aqui. Eu vou dar um save e vou explicar rapidamente aqui para vocês vão ver tudo está acontecendo.
Então, basicamente, que escritor da e para a solução que vem nosso processo do orquestração da inteligência artificial, aí do título que é White de impressa que os pelados afetado esse aí que a gente vai ter em processão então que é parte do que uma minuto que tem vai ter então nós temos que ter e a gente vai ter aqui esse contato que é o item que é muito bem contato mesmo ele está tendo esse feito aí tem que virado para assim esse teste que se não e assim e depois aí tem que sair desse meu para aqui tem mas aí ele vai passar pelo que tem você saber acerca de processo de estudar mensurar tudo do que aí acerta bastante da parte que tanto que tem por alto e após toda a história se não tem nossa gente vai indicar de caminho para ti porque essa tem que ser assim que eu acho que isso então aqui bastante essa classe do WhatsApp ele segue nessa também após a confirmação dessas pessoas nesse processo de racional está sempre sobre o processo também da filha toda essa pessoa me trouxe sinal onde nós vamos ter uma carinha para que possa enviar as informações acerca do teste que foi solicitado nessa opção aqui já não ia vai antes dentro da tamanho fazendo a análise aqui então das informações enviadas que ele tem para que ele possa ver se iniciar fraude. A partir daqui, a também nota essa totalmente só tem aqui de tamanho até a criação de itens para essa orquestração de agentes na inteligência artificial. Obviamente, PC event orchestration pode ter inteligência artificial, mas pode ter também tarefas, todo esse processo, que é tarefa de usuário, a gente pode ter de TI, a gente pode ter também de realmente aspectos desse processo caso como a saída detectada. Então, o que a nossa orquestração de agentes aqui como já pode fazer é explorar a gente de inteligência artificial ter esses chamadas interações do caminho. Então, vai ter uma inteligência autônoma sendo aplicada para gerar um meio automático de enviar esse meio caso que se detecte que realmente precisa de uma educação de direito. A gente vai estar criando com a tarefa virtual a nossa orquestração de agentes e é necessário a intervenção de um expert para a orientação iniciativa e a gente pode ter a causa detectada e a implantação do nosso processo deve assim a partir dessa causa detectada. Aqui então, após essa nossa orquestração de administração verificada, a gente vai ter mais uma integração com a ação verificada que ela deseja influenciar a nossa detecção aqui foi algo nem detectado e conseguimos a aprovação tem teste para esse cliente. Rapidamente executando esse processo, tem que cair que foi mais assim na textura aqui. A nossa interação com a saída pela polícia tem ensinamento. Olá, vai mostrar lá. Depois está sendo executado e a nossa sala de like ele que é o rato, ele está sendo alimento. Se você tiver livre nesse sistema de teste, você não pode ficar ele faz uma pessoa aqui para auxiliar. Aqui nesse não é. Mas pode isso, a interação que essa interação da teste também, que tudo. A leitura externa que eles têm uma liderança. Quero, tem informação neles. Podre, tem cresce neles. Então, se aqui, tem nós, aí que vai ser executado ele primeiro. Vai procurar na nossa empresa, tem e vai levar para dentro esse tipo de e teste de testemunho tem aquele foi ver para nossa área faltando da reclamou aqui, ó, claro, a gente está aqui para se devagando da liberdade que tem muito absurdo, em passar diretamente da família para a minha e do benefício que você recebe. Aqui estão algumas declarações de deputados. Aí, por outra, aqui quais são os tipos de próximo considerado, quais são os requisitos para a solicitação de inteligência artificial. Você já está preparado para fazer a solicitação de teste de aviso. Nesse momento, a gente pode tornar esse mesmo software que transcural para essa gente e é inteligente para escolher por alto. Vamos ver como é que eu sou. Eu vou colocar aqui na nova aplicação e vou iniciar aqui. Vou fazer mais inovações, né? Aqui tem site, tem que ter essa opção por alto. Sim. Eu quero enviar a exame, você queria saber se a linha e foco nesse texto.
o áudio enviado, o nosso cliente está acessando aqui para o nosso áudio e vai retornar o áudio também aqui para ter segurado pelo nosso agente enviado. Recebemos aqui um áudio, eu vou até dar o play aquele áudio, aqui você possa verificar que, sim, o nosso agente guia, ele pode escolher o áudio, ele pode me ter uma comunicação totalmente humanizada para o nosso cliente, e ele retorna tal informações que a gente vai supor na pergunta do áudio. Olha só. É nessa coisa que eu estou falando de investimento, assim, né? Eu estou falando de graça, tá? Olha ele. Dentro da exata da área de área, tá? Agora, esse bebê, por favor, após ele perguntar para o cliente se ele quer que está sendo empréstimo, o cliente pode escrever que sim. E após essa resposta, vai ter que ele vai acionar esse nosso processo e aí sim ele vai ter acesso no caminho desse desaptado para que a gente possa avaliar dentro do processo em que investe todas as funções que a gente precisa. Então, eu vou responder aqui. A gente só eu quero enviar isso. E esse e-mail foi uma coisa que vai processar a minha resposta e ele já enviou a minha solicitação verificando o processo de cada nível, inclusive verificar para seguir por meio da sua solicitação técnica seminário, acesse esse link. Acessando esse link, vai ver se vai bater ele daqui uma solicitação virtual que foi enviada semana feita. E essa questão sempre cresce, o cliente já pode abrir o formulário dele e garantir as informações. Nesse caso de nosso formulário, ele vai ter que vai ter que e para a porta da plataforma dele, ele vai ter que vai ter que uma prenda mensal e ele vai ter que as terças, da tarde. Ele vai pedir também de tipo de frete principal. Com essas informações, ele vai poder executar o nosso perfil de processo e executar esse processo. A gente vai conseguir o filho operate, ele vai executar a análise, vai analisar o resultado e a adoção dessa princípio e essa interpretação de eventos. A gente vai ter que estar funcionando então. Agora vai partir essa tarefa. Leitura somente vai ver em nosso processo de se executar, ele já sai daqui diretamente, dizer e a gente dispor, então, pelo início do cálculo. Nesse momento, nós passamos mostra que nós quais foram os amigos executados dele até Redstone e a gente tem, eles podem ter interação com os especialistas, mas ser um especialista em teste, porém, como a gente já detectou, sai do treino do substado, verificando se sai nesse processo, do plano do substado, a fidelidade para encerramento dessa interação do cliente. Começou a me ver sobre ele me ela vibrando a solicitação dele no estado próprio. Mas, that parts, uma outra solicitação por aí também. A minha vai terminar essa ideia, e dentro para uma outra pista de sim. Deve fazer uma base e frete. Nessa nova interação que eu falei também, profissional, vai ter a responsabilidade de ser interessante no meio do trato, esse da frente da transição. Pouco me perdi, às vezes depois, podendo seguir para a solicitação, quando eu vou atrás. Certo. Vai servir. Vai, antes de ser se nesse momento, batendo na frente, interador, WhatsApp, a descarga uma moda, sem citação para caminhar. Aqui, certificar, meio de carga, novamente, diferente. Então, pelo modo que ensinar a ser esquecido perto, ele vai ter a força que ensina pelo texto.
nesse momento, refletindo aqui para a informação de data de ensino target, uma data saving. Not say that will be and will be essa pessoa se ligando bonita aqui. Que essa sensação ele vai colocar que os textos da cara que foi ele cresce, você fez isso mesmo que eu tô ficando para e ó começar a saber das falhas desse jogo que eu tô fazendo aqui. Aí de folhear. Yes, it's going to take some of the processo andado de usuário and the famous a nossa IA, bom, na nossa utilização de AI de cor, nós precisamos de uma mudança de desenho. E desse momento, o caminho pode vir essa aquela meio que adequada que atribui a nossa analista, uma especialista, aqui ele verifica pelas informações que estão aqui, aí pode indicar e aí dá tal, ou não, ele pode interpretar tal, pode acontecer, não custa. Hello, I was always very upset. Pode ser. Nesse momento, ele pode sempre aprender isso para o ele pode ir acesso sem depender do que deve aqui que tem nosso acesso e ele continua a determinada facilmente a pedacinho dessa solicitação que cresce para o nosso tempo. Então, esse é o nosso case, a CLT, dentro de inteligência artificial, tem uma análise passando por solicitação de processo de determinação de publicação de uma testação de agentes de IA aqui dentro do instrumento. Então, é isso. Essa é essa bolinha. Nem que eu queria estar oferecendo outros, e só para comprovar esse vídeo realmente eu gravei aqui para quebrar sou eu, a minha desenho aplicada, né? Na AI esse vídeo aqui para que a gente possa exemplificar como fazer o melhor uso de agentes de inteligência artificial e orquestração e automação de processos. Espero que todos vocês tenham gostado e daí também até agora, 2025, e eu vou estar por aqui, ativar qualquer pergunta e bater aquele blanco que vai para aqui todos. Um abraço e até mais. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês Em termos de demo, tá? Aqui tem um QR Code, se alguém tiver interesse em conversar comigo depois, escaneia esse QR Code, tem um formuláriozinho ali, eu vou receber esse formulário, eu posso mandar uma mensagem para vocês, a gente pode agendar uma reunião, bater um papo, falar sobre a necessidade de vocês. Muito obrigado por ficarem aqui até agora, né? E obrigado pela presença e até mais. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Valeu! Se alguém tiver alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá, pessoal? Boa tarde. Maravilha. Qual o seu nome? Você é da onde, Thiago? Santander? Bacana. Obrigado pela pergunta, Thiago. Ótima pergunta. O que a gente faz? Aí que entra a mágica da orquestração também de processos, tá? A gente pode criar um outro processo, tá? Que vai ser acionado por esse processo em caso de algum erro. E nesse outro subprocesso, a gente pode ter uma ou mais orquestrações de agentes de inteligência artificial com contexto, com orientações para onde abrir um ticket, para onde fazer um troubleshooting, para onde mandar uma mensagem, de repente, para minha equipe, que vai tratar isso lá no Slack. E aí a gente tem já uma resiliência, em um tratamento desses erros, da orquestração. Mas sim, pode acontecer erro. Às vezes a gente está chamando uma API de um fornecedor externo e aquela API está fora. Como é que eu vou tratar isso? Eu vou deixar vermelhinho ali com o erro? Não, né? Eu posso tratar isso e já jogar para a minha esteira de operações e a minha esteira de operações já vai tomar conta daquele erro. Mais alguma pergunta, pessoal?
Queria agradecer a todos que vieram aqui, pelo reconhecimento por convidar. Acho que é claro, que a gente vai alguma coisa para entrar em tanto mais. Só que eu quero que tem gente que elas estão mais sério, fechando os trabalhos, apagando as luzes da feira aposta. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. Agora, pessoal, esse tempo. Ufa.